Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo também aos irmãos e amigos que participam pela internet. Que Deus os abençoe grandemente. Nós vamos ler o Salmo 46. Bendito seja o nome de Jesus. Salmo de número 46. A partir do versículo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Salmos 46, versículo 3, diz assim: Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós vamos ler também o versículo 9. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos meditar nessa noite sobre um assunto muito interessante que todos nós precisamos ter conhecimento. É a aflição da alma, a alma em confusão, a inquietação. Nós vamos meditar por que nós, como seres humanos, somos tão agitados, inquietos. Isso não é de hoje, irmãos. Sempre foi assim e sempre será. Porém, na vida daqueles que não conhecem o Deus de Jacó, o Deus de Israel, existe um perigo muito grande, irmãos. É quando nós estamos no mundo e corremos um grande risco de morrer sem salvação. É um perigo grande. Mas também existe um perigo, é quando nós nos convertemos e não sabemos caminhar com o Senhor. Também é perigoso. É por isso que a palavra diz assim: conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor. A cada dia conhecer o nosso Deus. A palavra também diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quando diz assim, crescer na graça, é muito bom. Mas existe um perigo também, é quando a pessoa cresce e fica adulto na presença de Deus. É um perigo. Por quê? Porque nós tivemos algumas passagens na Bíblia de homens que tiveram experiências com o Senhor, e quando eles eram meninos, o Senhor conduzia tudo, os passos, os pensamentos, os sentimentos, a família, os negócios, e tudo dava certo. Mas quando a pessoa cresceu, esqueceu do Senhor e começaram a ter derrotas, e grandes derrotas. Eu vou citar aqui alguns, mas o que nós vamos meditar nessa noite é no que o Senhor fala no versículo 10: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Nós sabemos que a palavra que o Senhor diz, aquietai-vos, o Senhor diz assim, fica quieto. Para de correr, para de falar, para de reclamar, para de murmurar. Fica quieto. A ordem do Senhor é que a gente fique quieto, porque Ele diz assim, eu sou Deus e serei exaltado em todas as nações. Mas, irmãos, eu digo a vocês com muita franqueza que é muito difícil ficar quieto perante o Senhor. A gente sempre quer dar uma mãozinha naquilo que Deus está fazendo. Sempre queremos dar uma mãozinha. Mas Ele é mestre. É tanto que Jesus era chamado de mestre, porque Ele nos ensina diariamente. Vocês lembram quando Adão e Eva eram meninos, estavam no jardim, e o Senhor os visitava à tardinha? Lembram? Eles cresceram. Por que eles cresceram? Eles cresceram porque ouviram a voz da serpente. Quando eles ouviram a voz da serpente, eles cresceram, irmãos, mas eles deram um pulo tão grande que no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, se nós dermos uma olhadinha, Gênesis 3, versículo 22, olha o tamanho do salto que Adão e Eva deram depois que eles conversaram com a serpente. Olha o tamanho do salto, está aí? Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Escute. À tardinha o Senhor descia, falava com eles, e eles falavam com o Senhor. Quando eles deram ouvido à voz da serpente, eles viram que estavam nus. Quando a palavra fala estar nu, não está dizendo que eles estavam pelados, sem roupa. A palavra diz que eles começaram agora a saber que estavam errados. A nudez deles foi exposta. Então, irmãos, qual é o perigo de crescer? Crescer, que eu digo entre aspas, é ficar independente do Senhor. Deus olha para mim, para você e para os irmãos que estão participando pela internet. Ele quer que nós sejamos sempre crianças na presença dele. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E qual é o perigo da pessoa crescer nesse sentido que eu estou falando? É quando a pessoa não conta mais com Deus para muitas coisas. Por exemplo, o rei Saul estava numa guerra, e ele sabia muito bem que antes de partirem para a guerra, para enfrentar o inimigo, eles precisariam fazer um altar e fazer um sacrifício, que era um culto de ações de graças a Deus. Era uma forma de convidar o Senhor para a guerra. A Bíblia diz que só quem poderia sacrificar era o sacerdote. Saul não era sacerdote, Saul era rei. E o sacerdote era Samuel, naquela época. E a palavra diz que Samuel demorou um pouco para chegar. Saul disse, vamos sacrificar, nós vamos para a guerra. Só deu tempo de terminar o sacrifício, Samuel chegou. O que fizesse Saul? Então, irmãos, e ali, através daquele ato,
E através de um outro ato que Saul fez de trazer o rei Agag vivo, ele perdeu a unção, perdeu o reino. E o fim de Saul foi horrível. Todos conhecem a história. Então é um perigo muito grande quando nós nos convertemos e tudo que o Senhor fala a gente cumpre. Tudo. A gente passa a ser criança. Evangeliza até demais, quer que todo mundo se converta. Não perde um culto. Oração, jejum, está por dentro de tudo. Aí a pessoa acha que vai crescendo. Acha que não precisa mais das orientações do ministério. Toma decisões sem muito menos consultar a palavra. Às vezes não pede nem orientação e nem opinião ao pastor. E a pessoa vai crescendo dentro de si. E depois vem uma luta terrível. Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança. E quando pegaram a Arca da Aliança, já pegaram através dos filisteus e trouxeram num carro de boi. Botaram a arca em cima do carro de boi e vieram para cá. Entregaram, devolveram a arca. Davi pegou e acompanhou em direção a Jerusalém. A Bíblia diz que um dos animais que trazia a arca, puxando aquele carro de boi, tropeçou. E a arca, quando ia caindo, um homem chamado Uza, quando tocou na arca, foi fulminado pelo Senhor. Davi parou ali imediatamente, deixou aquela arca na casa de Obed-edom, que ficava na beira da estrada, e foi embora para Jerusalém. Tiveram medo, viram que não era daquele jeito para carregar a arca. Quando foi com 3 meses, Davi soube de uma boa notícia, que desde o momento que a arca chegou na casa de Obed-edom, o Senhor prosperou tudo, na casa, na família, tudo foi próspero. Davi voltou e foi buscar novamente a arca. Irmãos, dentro de 3 meses teve uma mudança tão grande na vida de Davi. Quando Davi voltou para buscar a arca novamente, não era mais em carro de boi. Eles levavam nos ombros conforme era a orientação original, só que levavam de uma forma diferente. A Bíblia diz que a cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor, faziam um altar e adoravam. Será que Davi aprendeu? Então, irmãos, o que é que nós aprendemos? Aprendemos a ser dependentes do Senhor 24 horas. Não queira andar sozinho. Não queira andar sem orientação. Não pense que já está bem. Não decida nada sem direção do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos aqui que o Senhor diz assim, no versículo 9: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O que é que nós aprendemos? O Senhor quer dizer que não somos nós que batalhamos em nada. A batalha pertence ao Senhor. Ele é quem livra a nossa família. Ele é quem abre porta de emprego. Ele é quem faz aliança de casamento. Ele é quem dá livramento em tudo. Ele é o Senhor. Ele é quem guerreia por nós. Mas Ele só quer que a gente esteja numa posição como quietos. Pelo menos o que nós lemos aqui: aquietai-vos, eu sou Deus.
Agora, como é que nós vamos ficar quietos? Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem, pelo menos para mim, eu não digo para os irmãos, eu não digo para os irmãos que estão participando pela internet, eu digo para mim. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, irmãos, é deixar que Deus more dentro de mim. É uma luta terrível. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa razão, o nosso eu, a gente pensa que está bem, que não precisa dessa presença maravilhosa 24 horas dentro de nós, dominando o egoísmo, a razão, os sentimentos, né? Dominando a carne. A gente tem uma certa dificuldade. Por exemplo, vocês já perceberam que se a gente tiver a oportunidade de ficar nas redes sociais, a gente fica 24 horas e não tem cansaço, não tem. Tem gente que não tem nem fome, nem sede. Mas, irmão, se você deixar o celular de lado, ou desligar o filme, qualquer coisa, e botar o joelho no chão, misericórdia, é uma inquietação tão grande na mente, na alma e na carne, que a pessoa fica em guerra, irmãos. Fica em luta. Sabe por quê? Porque a palavra diz que é uma grande luta entre a carne e o espírito. A nossa carne, ela só quer aquilo que ela gosta. E eu digo a vocês, sem medo de errar, nas redes sociais só tem o que a gente gosta. Sabia? Por quê? Porque é uma variedade tão grande que você está passando os vídeos ou filmes, seja lá o que for, o que você não gosta você deleta, o resto você vai assistindo. É só coisa boa. E, inclusive as mensagens dos pregadores da internet são maravilhosas. Você chegou nesse vídeo, não é à toa. Hoje Deus vai chegar na sua casa. Aí a pessoa fica cheia de fé, espera o dia todo e o Senhor não passou nem na rua. Por quê? Porque, irmãos, Deus trabalha em cima de princípios. E o diabo trabalha em cima de legalidades. Por exemplo, nós conhecemos pela palavra que Satanás não tem nenhuma autoridade de tocar num servo ou numa serva do Senhor. Não tem. A palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Só que eu vou dizer uma coisa a vocês. Pode ser crente, pode ser batizado no Jordão, não é nem no rio aqui de Barreiras. Mas se abrir qualquer brecha, cai. Porque o inimigo trabalha em cima de legalidade. E uma das nossas maiores brechas que todo mundo tem, sem exceção, é a inquietação, a ansiedade. Não espera nada para daqui a 10 minutos. A pessoa quer tudo agora. Jesus viu isso em nós. O Senhor viu isso em nós. O Senhor viu, olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês estão tão ansiosos? Pelo que vocês vão comer ou vestir? Aí o Senhor disse: olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. Assim como o Senhor cuida deles, cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé. Então o que Jesus tem nos ensinado é que é importante, irmãos, o domínio próprio. Mas como o domínio próprio? De brigar o casal e cada um dar um murro mais forte? Não. Brigar com o vizinho? Não. O domínio próprio é tentar dominar a carne e dizer assim: Senhor, faça a tua vontade.
uma jovem, muito jovem, se tivesse o máximo 15 anos de idade, talvez, um pouco mais ou menos. O Senhor chegou para ela e apresentou um projeto que através da vida dela o mundo seria mudado. Essa jovem é Maria. E o Senhor disse: está aqui o projeto. Em ti nascerá o Salvador. Ela, tanto na pequena idade, adolescente, disse: eu não sei como vai acontecer isso. Eu não tenho contato sexual com homem nenhum. Como vai acontecer isso? Mas eis aqui a tua serva, faça a tua vontade. Então, irmãos, o que Deus quer é que nós sejamos dependentes dEle. Dependente dEle. Eliabe, fica quietinho aí, mas sua irmã, daqui a pouquinho a gente está encerrando, viu? Fica quietinho vocês dois. Então a palavra diz, irmãos, que o Senhor quer agir no sentimento, na família, no trabalho, em todos os sentidos e principalmente na vida espiritual. Mas o que é que Deus quer? É que nós sejamos instrumentos da presença dEle dentro de nós. O apóstolo Paulo, homem sábio, valente. Paulo era valente demais. Teve aquela experiência de ter curso superior naquela época, há 2 milênios. Paulo, quando conheceu Jesus, se desmontou todo e disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? Depois que o Senhor deu a ele as revelações e revelou o que é que tinha na vida dele, Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Vocês lembram que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir sua casa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Escute. Por incrível que pareça, todos os dias o Senhor está batendo na porta do nosso coração, pedindo para entrar. Vocês sabiam disso? Ah, eu já fui batizado, eu já me converti, eu dou o dízimo. Não quer dizer que Jesus está na vida da pessoa. Quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos fazer, sabe o que, irmãos? Preparar a casa para que Ele possa ficar dentro de nós. Está escrito, quando aquela mulher rica preparou um quarto totalmente separado para o profeta. E todas as vezes que o profeta passava naquela região, ele se hospedava naquela casa. E a palavra diz que em compensação daquilo, o Senhor deu 2 milagres grandes na vida da mulher. Um deles foi, ela era estéril, não tinha filho, o Senhor deu o menino. Ela engravidou e teve a criança. E o outro milagre, o menino já adolescente, teve um AVC. A Bíblia não fala sobre isso, mas quando a Bíblia diz que o menino disse assim: minha mãe, meu pai, minha cabeça. Aí o menino morreu. Nós entendemos que é talvez um AVC. O menino morreu. A mulher foi lá na casa do profeta e disse: eu não pedi filho. Olha o que é que aconteceu. A palavra diz que o profeta veio na casa daquela mulher, deitou sobre o menino, liberou a palavra, o menino ressuscitou. Amém? Escute. Sabe onde é que está o sinal, o perigo da morte? Cabeça, mente,
Quantas pessoas se converteram de verdade, são servos e servas de Deus, e às vezes é setado na mente, e daqui a pouco se desvia e vai para o mundo e morre Jesus na vida da pessoa. Mas nessa noite o Senhor quer ressuscitar Jesus em nossas vidas, irmãos. O Senhor quer visitar a nossa mente, restaurar a nossa mente, para que possamos receber um milagre. E que milagre é esse? O milagre de Jesus morar dentro de nós. A palavra diz que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, foi salvo todo mundo. Hoje veio salvação nessa casa, porque esse aqui também é descendente de Abraão. Amém? Então o maior perigo do mundo é pensar que Jesus está dentro de nós e às vezes Ele não está. Sabe por quê? Não tem espírito imundo nenhum que faça Jesus sair de dentro de nós. Não tem. Só quem põe Jesus para fora somos nós. E como? Através do barulho que nós fazemos dentro da nossa casa, nosso coração. Eu digo e provo. Vocês vejam que aquela mulher, ela preparou a casa para o profeta, e o Senhor honrou aquela mulher. É aquele, hoje a mulher representa a igreja, está representando todos nós, a igreja em toda a face da terra, que prepara a vida para que a profecia possa morar dentro da gente, para que aquilo que é profético possa morar dentro de nós. Por exemplo, Pedro, quando chegou no templo, tinha aquele homem pedindo esmola, porque ele era coxo. Quando Pedro chegou, mais outro discípulo, na hora da oração, Jesus estava vivo dentro da casa de Pedro, apesar que o Senhor tinha ressuscitado e subido para os céus. Aquele homem estendeu a mão pedindo esmola. Pedro disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem foi curado na hora e entrou no templo, ficou pulando e glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Jesus estava vivo dentro de Pedro. Nós lemos também que Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, edificou uma casa para o Senhor. E que casa era essa? Era o templo de adoração a Deus. Salomão foi quem edificou o templo. Salomão não construiu, não trabalhou no tabernáculo, que foi lá de Moisés. O tabernáculo era ambulante, era provisório, mas o templo era definitivo. E Salomão construiu. E o que a Bíblia fala, e eu acho tão bonito, é que a Bíblia diz que não havia barulho dentro do templo na construção. Não se ouvia pancadas, nem de ferro, nem de martelo, nem prego, não tinha barulho nenhum. Tudo vinha e se encaixava. Irmãos, uma construção sensuada eu nunca vi no mundo físico, mas no mundo espiritual. Para que Salomão, o Espírito Santo, faça esse templo em nossas vidas, nós temos que permanecer em silêncio. Preste bem atenção. Quanto mais a gente conversa coisas que não glorificam o Senhor, é barulho dentro do templo. É barulho. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que é como se fosse um dia da festa do São João, com tantos fogos. Quando as pessoas estão reunidas fazendo fofocas, quando a pessoa está conversando com a outra ali, falando da vida dos outros, principalmente da igreja, irmãos, é um trovejo lá nos ouvidos do Senhor. Aí o Senhor diz: esse povo está trazendo aqui fumaça,
fumo as minhas narinas. É barulho, irmãos. Aí alguém diz assim: eu não sabia disso. Eu digo também: eu não sabia, mas a palavra nos ensina. É por isso que tem muito crente levando chumbo. A vida totalmente desconcertada, uma angústia, umas trevas, porque a vida é cheia de barulho. E o Espírito Santo não consegue ficar dentro da pessoa. É muito sério, irmãos. Aí nós lemos a palavra que o Senhor diz assim: aquietai-vos, fiquem quietos, porque eu sou Deus. Eu paro a guerra, eu venço todos os inimigos. Aí o Senhor diz assim: assenta-te à minha direita, para que eu coloque, para que eu ponha debaixo dos teus pés os teus inimigos. Amém, irmãos? Não é difícil esse relacionamento com Deus? É difícil, irmãos. Não é fácil. E para encerrar, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Sem medo de errar. Preste bem atenção. Todo mundo que se converte, mesmo que seja apenas de forma externa, todo mundo que se batiza, todo mundo que faz parte de uma igreja evangélica, essa pessoa carrega em si uma bandeira, carrega uma camisa de uma identidade de crente. Amém, está tudo bem. Mas não quer dizer que representa o reino. Sabe por quê, irmãos? Porque para que nós possamos representar o reino, nós temos que ter dentro de nós, um passaporte oculto. E esse passaporte oculto que temos dentro de nós representa o Espírito Santo de Deus, que ninguém vê. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, mas ele pode ser sentido. Como assim? Através do comportamento e da mudança que existe na vida daquele que aceitou Jesus. A pessoa conhece. Quem tem o Espírito Santo, sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se divide em nove frutos, 9 nomenclaturas, que cada coisa representa uma. E uma delas, coloquei para mim, Camille. Paciência, fé, amor, domínio próprio. E agora? Vamos lá, vamos ler ali. Amém, irmãos? O nosso Deus é perfeito, é lindo, Ele é sábio, Ele é inteligente, Ele é poderoso, Ele é Deus. E Ele disse que nos fez imagem e semelhança dEle. Então, se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos sabedoria. Sabia disso? Sabedoria. Mas o fruto do Espírito isso aí é Gálatas capítulo 5, 22. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mansidão, paciência, essas coisas são bem parecidas. Amém? E o domínio próprio também estão incluídos ali. O que é que nós aprendemos? É que todo o nosso fardo Jesus já levou na cruz. Não precisa a gente andar com tanto barulho dentro de si, parecendo que estamos na feira,
Olha o preço disso, esse aqui. Jesus chegou em Jerusalém, tinha uma feira tão grande dentro do templo que ele meteu o chicote em todo mundo. Ele disse: não faça da casa do meu pai casa de comércio, casa de barulho, porque é casa de oração. Nós não estamos numa feira, nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E o Espírito de Deus que é dentro de mim, dentro de você e dentro dos irmãos que estão pela internet, silêncio. Porque se nós estivermos em silêncio, nós ouviremos o que o Senhor fala. Mas aquele que está com a vida sempre perturbada, consegue não, irmãos? Sabe por quê? Porque o barulho atrapalha o Espírito Santo, porque ele é paz. Viu? Vocês perceberam que uma das estratégias, agora eu vou falar do mundo físico. Vocês perceberam que uma das estratégias de Satanás é fazer barulho nas casas. Podem prestar atenção, as casas que mais tem barulho, o povo é mais perturbado. Eu digo sem medo de errar, todas, sem exceção. Quanto mais barulho na casa, mais o povo perturbado. Sabe por quê? Porque quem tem muito barulho na mente não consegue meditar. Não consegue. Já que o Senhor ensina o povo a viver e buscá-lo, e o povo não quer, aí vem o inimigo e ensina também. E parece que o povo gosta de ouvir mais o adversário. Eu não vou entrar aqui em determinadas meditações que não são do Senhor, que são doutrinas que as pessoas orientam para certas classes buscarem o cosmos e ficar em paz de espírito. Uma das coisas que eles ensinam é meditação. Aí enquanto o outro lado ensina para você manter contato com as energias externas, você tem que manter silêncio. Aí os crentes querem manter comunhão com o Espírito Santo de Deus no maior barulho do mundo. Eu não estou falando barulho físico, irmãos, estou falando barulho na alma. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com um hino. E esse hino, ele fala: sossega a minha alma. Amém? Vamos fazer igual Davi. Olha como Davi era inteligente. Davi, ele repreendeu a alma dele. A carne de Davi repreendendo a alma dele. Olha que coisa interessante. Ele disse assim: tanta gente diz, onde é que está teu Deus? Cadê teu Deus? Aí ele falou consigo mesmo: porque estás abatido, ó minha alma? Porque tu te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, eu ainda o louvarei. Amém, irmãos? Quando o adversário juntar problemas, lutas, dificuldades, perturbações na sua mente e na sua alma, você diga assim: por que tu estás abatido, ó minha alma? Confia em Deus, eu o louvarei. Lembra desse salmo que o Senhor diz assim: eu sou quem faço a guerra, mas eu que boto tudo em paz. E para eu não esquecer, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: escreva e bota em prática para ver se dá errado. Eu até fico rindo de uma música evangélica que os jovens cantam. A música não é espiritual não, mas é engraçada. Ele diz assim: eu era prego e o diabo me bateu, mas hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Tem essa música na internet, até engraçada. E ele está certo. Sabe por quê? Porque quando a gente está na mão de Satanás, ele faz da gente o que ele quer.
Porque nós somos servos quando está no mal. Mas quando a gente se converte, aí não. Aí mudamos de Senhor. Quando a gente se converte, a gente passa a ser servo do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aí o antigo Senhor não tem acesso mais para fazer nada conosco. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, bota em prática para você ver. Escreva. Quando nós nos convertemos, nós não temos mais nenhum problema com o diabo. Nós não temos problema com o irmão da igreja. Nós não temos problema com sogra, com genro, com filho. Nós não temos problema mais com ninguém. Eu digo e provo. Se tivermos um problema, é com o Senhor. Pode escrever isso que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que Jesus levou na cruz tudo. Todo o fardo. Então, se precisa mudar alguma coisa em nossas vidas, vamos falar: Senhor, o que é que precisa mudar? Senhor, por que é que eu estou sendo derrotado nisso? Senhor, por que é que está acontecendo isso? Aí o Senhor vai te entregar uma cópia assim da... Gideão foi inventado de falar um negócio desse. Gideão foi inventado de falar uma besteira com o Senhor. Quando o Senhor disse assim: homem valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor te escolheu para livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí Gideão disse uma besteira: cadê as promessas que o Senhor fez aos meus pais quando saíram da terra do Egito? O Senhor prometeu isso e isso. O Senhor só deu uma resposta a Gideão. O Senhor disse: destrói o altar de Baal que está no vosso meio e é de teu pai, e constrói um altar novo a mim. Quando Gideão destruiu o altar de Baal, que era do pai dele, e fez um altar novo ao Senhor, Israel havia 7 anos escrava, 32 mil soldados. O Senhor mandou que eles fossem para a guerra com 300 desarmados, e eles voltaram com a vitória. Então qualquer coisa, não reclama do irmão, do primo, do pastor, da irmã, não. Senhor, será que tem algum altar de Baal dentro de mim, Senhor? Davi foi sincero. Davi disse: Senhor, vê se há em mim, examina meu coração, vê se há em mim um caminho reto, vê se eu estou bem. Amém, irmãos? Pelo que eu li na palavra. E o Senhor diz: eu sou o Deus da guerra, eu faço tudo. O que é que o Senhor quer dizer? Se vocês fizerem a minha vontade, eu dou a vitória.